discussões e reações diversas que vêm acontecendo nos últimos meses, ou nos últimos mais que 12 meses, por assim dizer, né? E cuja discussão se faz necessária, né? Porque essas reações atuais, né? Esse momento conturbado, ele não nasce simplesmente do hoje, ele tem algumas raízes anteriores, né? O professor Antônio Rago Filho, né? O Luiz Felipe Foreste e o Rodolfo Machado, né? Eles vêm recuperar, né? Esclarecer para a gente um pouquinho das origens, né? E das diferenças desses pensamentos, dessas diversas vertentes do pensamento conservador brasileiro ao longo de todo o século XX, né? Um dos objetivos principais da mesa é justamente refletir como foram geradas, né, e como permaneceram, né, esses resíduos, né, ao longo de toda a história do século XX, que hoje acabam desembocando no que a gente tem presenciado, no que a gente vem vivendo, né? Cada um dos nossos palestrantes da mesa vai apresentar uma vertente diferente de pensamento, né? O professor Rago vai iniciar a sua fala, né? Iniciar esse debate, fazendo um panorama, né? Sobre a regressividade, né? Representada pelo movimento pelo integralismo, né? Seguida pelo Felipe Foreste, né? Que vai falar um pouquinho sobre o conservadorismo de matriz católica, né, representado no Brasil, especialmente pela Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, né, a conhecida TFP, e o Rodolfo vai finalizar discutindo um pouco sobre o arcabouço jurídico de manutenção da ordem forjado, especialmente pelo ex-ministro de Justiça, Alfredo Buzardi. Cada um dos nossos palestrantes me cabe, né, a ingrata tarefa de controlar um pouco o tempo de vocês. Então, cada um dos nossos palestrantes terá 20 minutos, justamente para a gente ter um tempo considerável para o debate, que sempre é tão enriquecedor e tão interessante, né? Só para apresentar um pouquinho dos nossos colaboradores de hoje: o professor Antônio Rago Filho, ele é professor doutor do Departamento de História da PUC e do Centro de Ciências Sociais da Fundação Santo André, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre sobre Trabalho, Ideologia e Poder da PUC, o NETIPO, né, que é um grupo de pesquisa do qual tanto o Rodolfo quanto o Felipe fazem parte. O Felipe à minha direita é mestre em História Social pela PUC, pesquisador desse mesmo núcleo, e o Rodolfo é mestrando em História Social, bacharel em Direito, né, ambos pela PUC São Paulo, e também pesquisador do núcleo. E diante disso eu passo a palavra ao professor Rago. Vocês estão me ouvindo? Queria agradecer. Faltou uma coisa simples, apertar um simples botão, que é uma questão também de inteligência, né? Desculpe. Eu fiquei meio atrapalhado para chegar aqui, porque eu segui o caminho de táxi pela República, e os professores estão cercados pelas polícias que cercaram as ruas, e eles estão com alto-falantes se manifestando. As linhas, né, que a gente busca seguir ao fazer a pesquisa, ao buscar entender essas formas conservadoras de pensamento e atuação, ele facilitou um pouco o meu trabalho. Eu vou falar agora de outro Plínio, o Plínio Corrêa de Oliveira, né, um líder e pensador católico bastante importante no Brasil no século XX, e não só no Brasil. Ele vai ser um cara que tem uma difusão internacional bastante forte, né? Ele é o fundador da TFP, da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, mais conhecida como TFP. E a primeira coisa que eu acho legal de trazer o Plínio Corrêa aqui para essa mesa, e trazer a própria TFP,
é porque a percepção, a TFP ela acabou virando uma espécie de marca, uma espécie de grife, como um rótulo para certos conservadorismos. Eu não sei se vocês já ouviram essa música é velha, antiga, assim, da década de 80, aquele samba enredo da TFP, que eu, óbvio, não vou, que era do Premier, eu não vou me aventurar aqui cantar, mas é aquela associação à TFP de todos os conservadorismos, inclusive do conservadorismo integralista. A música Brinco, uma hora, Plínio Corrêa fazendo Anauê. E o Plínio nunca foi integralista, muito pelo contrário, ele tem uma condenação tanto ao integralismo, não que só absolva de nada, mas ele tem uma condenação tanto ao integralismo, quanto aos fascismos, quanto ao nazismo, que é de primeira hora. Por que eu estou falando isso? É muito importante que a gente consiga entender, deixa eu só tentar ver se não fica dando puff aqui, é muito importante que a gente consiga entender isso, entender a real configuração de cada um desses conservadorismos que a gente está apresentando aqui hoje, para que a gente consiga entender como eles mobilizam certos setores sociais. Ou seja, que função essa visão de mundo vai cumprir. Eu defendo que o Plínio tinha uma visão de mundo articulada, coerente. Defendo porque eu acho que a realidade me mostra isso, me permite afirmar isso, né? Que foi capaz e ainda é capaz de mobilizar, tanto na sua totalidade, a ação de certos grupos sociais, quanto vetores desse pensamento estão presentes na ação desses conservadorismos contemporâneos. Não é à toa que a gente escolheu para o debate essa imagem. Essa imagem aqui é das manifestações da década de 60. A última vez que a direita esteve tão forte na rua antes de agora. E é uma frase, e é um cartaz que a gente viu agora em manifestações coetâneas. Mas para eu tentar não me alongar aqui e sistematizar um pouco o pensamento do Plínio. Plínio Corrêa de Oliveira, ele é um pensador católico que começa a atuar lá na década de 30 com uma visão bastante regressista, num sentido diferente do que a gente usa para o integralismo, de uma visão de volta ao passado, né? Que no começo ele está atuando ali em sintonia com o Alceu Amoroso Lima, com aqueles pensadores do centro Dom Vital, de um grupo conservador católico forte, e depois vai romper, parte por mudanças de posição da igreja, parte por mudança de posição desses outros pensadores. O Alceu, o Terção de Ataíde, por exemplo, é um cara que, uma figura fascinante, que ele vai ter várias mutações ao longo do seu percurso, né? E se torna um dos principais líderes católicos no Brasil, e depois uma vertente muito liberal. O Plínio, que começa muito alinhado com ele, vai ser um cara conservador até o final. E do que se constitui o conservadorismo do Plínio? Ele defende uma volta ao passado. Volta ao passado nos seguintes termos. Ele tem uma ideia de Idade Média, que seria aquilo que normalmente seria hoje comparado com aqueles historiadores até muito do século XIX que identificaram a Idade Média, a Idade das Trevas. Só que para o Plínio, isso que muitos leram como Idade das Trevas é o paraíso na Terra. Paraíso na Terra por quê? É o momento que ele indica na história mundial a maior sintonia entre o elemento divino e o elemento terreno. Em outras palavras, é o momento que ele identifica na história mundial a maior concordância do que seria uma predisposição divina para a forma como esse mundo se configurou. Um mundo hierarquizado, dividido naturalmente entre grupos sociais que tem essa função, essa função num plano terreno, advinda de um plano espiritual, no caso, advinda de Deus. Um mundo plenamente hierarquizado, onde você tem dominantes e dominados, senhores e servos. E ele enxerga que essa ordem, que chegou mais próxima, essa ordem terrena, que chegou mais próximo da perfeição na Idade Média, começa a ser rompida com o que ele chama de pseudo-reforma, que na verdade é a reforma protestante. Ele tem uma visão de mundo que enxerga 3 grandes rupturas num processo único que ele vai denominar de a Revolução. A primeira é o que ele chama de a reforma protestante, que ele chama de pseudo-reforma, que seria o igualitarismo no plano teológico. Ou seja,
a ideia de que é possível ao homem, a qualquer homem, interpretar os desígnios de Deus. O segundo momento dessa revolução, ele associa com a Revolução Francesa, que é esse igualitarismo descendo ao plano legislativo, ao plano jurídico. Ou seja, a ideia de que, perante a lei, os homens podem ser iguais, coisa que obviamente ele discorda. E o terceiro momento desse processo uno, que ele vai dizer que é a Revolução, se dá em 17. Para ele é a Revolução Russa, onde esse igualitarismo teria descido ao plano social, que aí seria a ideia de que os homens são iguais. Ele acha isso, evidentemente, não é força de expressão, ele acha isso o inferno na Terra. Ele acha que isso é a corrupção completa da ordem divina. Nesse sentido, o Plínio vai empreender toda uma luta que vai lá da sua militância na década de 30 até a fundação da TFP, no final, até a publicação de um livro-chave, que é esse aqui chamado Revolução e Contra-Revolução, em 1959, que é o manifesto de fundação da TFP. Até a fundação da TFP na década de 60, e toda a militância dessa organização, que hoje se transmutou em outra coisa depois da morte dele, mas está viva, está aí atuando em diversos grupos, para defender essa volta ao passado. Aí, retomando aquilo que o Rago falou, o que interessa aqui é entender como essa volta, como essas ideias mobilizam certos setores. A volta ao passado, embora o Plínio defenda, e vá dizer da estrutura medieval, né, o medievo vai ser sempre o telo, sempre o objetivo dele. Conforme você vai descendo a leitura dos textos plinianos, você percebe que essa volta ao passado não é exatamente uma volta ao passado medieval. É uma... Sobre a égide dessa volta ao passado medieval, está uma defesa, na verdade, da sociedade atual, do status quo. De que maneira? Uma sociedade onde você vai ter um grupo dominante e um grupo dominado. O Lukács, ele não... Quando ele fala do declínio da filosofia burguesa, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: a partir da consolidação do capitalismo, aqueles primeiros filósofos liberais que eram radicais, né, que militavam por uma transformação radical num período onde o capitalismo não estava consolidado, eles não têm mais chão social para existir. Então, os filósofos liberais da época do declínio da filosofia burguesa, ele usa a expressão, eles vão ser os guardas de fronteira do liberalismo. Ou seja, é aquele pensamento que não pode mais ser pouco como radical, senão ele vai acabar superando aquela própria ordem. Então ele é um pensamento que inverte o que aqueles primeiros filósofos liberais fizeram. Não inverte, ele muda a entonação do que aqueles primeiros filósofos liberais fizeram e vira um pensamento de manutenção da ordem. E é exatamente isso que o Plínio faz. Sobre a argumentação da volta ao passado medieval, ele vai sempre cumprir a função social de manutenção dessa ordem de exploração do homem pelo homem. Essa manutenção dessa ordem onde você tem dominantes e dominados. O Plínio vai fazer essa leitura por uma... E aqui é até legal marcar, por exemplo, a diferença dele com o integralismo ou com os nazifascismos. Por que o Plínio é, desde a década de 30, um crítico e isso até chega a ser engraçado, porque o Plínio, durante a década de 70, um grande antagonista dele vai ser o Dom Helder Câmara. E ele não vai perder chance de fustigar o Dom Helder, porque o Dom Helder ali na década de 30 transitou ali, né, mais que isso até estava ali no meio dos integralistas, e o Plínio nunca. Só que por que o Plínio nunca se juntou a esse tipo de conservadorismo? O que sempre o assustou, tanto no nazismo quanto no integralismo, é o componente plebeu, o componente de massas. O Plínio advogou desde o seu primeiro livro, né, lá sobre a ação católica, na década de 40, que as massas não têm condição de fazer história, não têm condição de agir no mundo. Tanto que a primeira grande intervenção pública do Plínio é um debate com o Alceu, não é a primeira, mas a que rompe as barreiras do pequeno espaço, que rompe a barreira internacional, a que tem a aprovação do Vaticano, do Pio XII,
É um livro que ele escreve em 43 sobre a ação católica, onde ele tem uma disputa com o Alceu Amoroso Lima, que o Alceu, muito apoiado na filosofia do Jacques Maritain, defendia que os leigos deviam estar mais inseridos no comando da igreja. E o Plínio entende que só um grupo de elite pode estar inserido, não só no comando da igreja, da ação católica, no comando de qualquer associação. Esse primeiro grande debate dele, ou seja, defendendo uma elite por natureza, uma elite de bem-nascidos, como os reguladores da vida no mundo, vai se manter até o final da vida dele. O último livro que o Plínio escreve chama Nobreza. Na verdade, o livro chama Nobreza e Elites Análogas nas Locuções de Pio XII. É um livro enorme. Mas, para você ter uma ideia, é a época que o João Paulo II tinha adotado aquela consígnia do episcopado latino-americano, da opção preferencial pelos pobres, e o Plínio vai lançar dele, que é a opção preferencial pelos nobres. Né? É um xiste com o mote papal, mas que dá bem a forma como ele vê essa divisão do mundo. E é também importante para a gente entender o percurso desse conservadorismo na década de 60, importante notar, eu estou dando só algumas pinceladas, eu sei que a gente vai ter um debate depois, porque senão o tempo evidentemente não vai dar para eu falar tudo que eu queria, mas outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é como isso vai gerar um afastamento do Plínio com a própria Igreja Católica. Porque se no começo da militância dele, ali na década de 30, você pode dizer que, tirando uma ou outra ajuste pontual, ele está plenamente afinado com os ditames advindos do Vaticano, pós João XXIII e, notadamente, pós Concílio Vaticano II, começa a haver uma ruptura. Uma ruptura que na leitura da TFP dá em coisas muito interessantes. A Igreja, para ele, é um intérprete autorizado da vontade, e o Papa é um intérprete autorizado da vontade de Deus na Terra. Isso funcionava muito bem até Pio XII. Pio XII aprova um dos livros do Plínio, chama ele de especialista no tema, diz que esse que eu falei sobre a ação católica, diz que o livro merece ser lido por todos. O João XXIII não há grande conflito, embora haja... não há grande conflito com a figura do João XXIII, há uma enorme ruptura que é o Vaticano II. Com o Paulo VI, Plínio tem conflitos a ponto de, em 1974, chegar a publicar uma declaração de resistência ao Papa. Como para a TFP era impossível romper com a Igreja, ele faz uma declaração baseada num episódio bíblico, que ele cita de quando Paulo resistiu a Pedro, né? Que seria mais ou menos o que ele faria. Ele busca usurpar, na verdade, como se ele fosse o único intérprete autorizado. Ele jamais romperia com a Igreja. Era como se Paulo VI tivesse rompido com a Igreja. Claro que ele não pode afirmar isso textualmente do Papa. Então ele vai pôr o Papa como um intérprete menos autorizado que ele por conta dos erros que comete. E aí não vai dar tempo de falar de todo esse debate do Plínio com o Paulo VI. A gente pode voltar também nos debates. Porque eu só queria, para concluir, eu tenho mais 5 minutinhos. Oh, maravilha, falei rápido demais. Porque eu queria trazer o que são os resgates desse pensamento pliniano hoje na atualidade. Como eu falei, o Plínio é um líder. Começa a militar lá na década de 30, funda a TFP, que é um grupo de atuação muito presente nas décadas de 60, um grupo muito presente nas marchas da família com Deus, muito presente na década de 60, década de 70, década de 80. Esse grupo começa a minguar um pouco. Na década de 80, aí você acaba tendo dois fatores, que é desde da derrocada do que aquilo que alguns autores, eu acho o termo péssimo, mas só para ficar claro, do que alguns autores chamam de comunismo real, desde a derrocada lá do bloco soviético, até a própria questão da redemocratização no Brasil. Então a TFP, aquele discurso eminentemente político, eminentemente anticomunista, né? O Brasil não será uma nova Cuba, ele perde um pouco de força no final, ao longo da década de 80. Na década de 90 o Plínio morre, e isso acaba por gerar algumas cisões na organização, e é assustador ver como esse discurso é ressignificado hoje em dia. Eu comecei a estudar o Plínio Corrêa de Oliveira, comecei a ter contato com isso lá para 2010. E a primeira vez que eu tive contato com ele, o Plínio eu esqueci de falar isso, ele foi colunista da Folha de São Paulo ele foi o colunista mais longevo da Folha de São Paulo, acho que até hoje, durante quase 30 anos.
eu tinha a impressão que existem permanências do pensamento pliniano hoje disseminadas, mas o pensamento dele, em toto, não é mais reivindicado por ninguém, né? E nos últimos anos, a gente tem visto uma retomada assustadora desse pensamento dele, inclusive na sua totalidade, em diversos segmentos. Existe um instituto chamado Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né, que é liderado pelo Adolfo Lindenberg, que é um primo do empreiteiro, né, um primo do Plínio Corrêa, que busca hoje a difusão desse pensamento. Talvez seja o maior grupo que reivindica diretamente a influência do Plínio. Agora, se você pegar, por exemplo, grupos religiosos conservadores, que fazem muito barulho no legislativo, por exemplo, não sei se vocês já se depararam com aquele padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, acho que sim. O padre Paulo Ricardo, que é um religioso que bate ponto, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né, que é um cara que busca ditar uma agenda conservadora, ele é uma releitura do Plínio de Batina. Ele tem uma... Tirando aquela parte da cisão com a igreja, que agora até essa parte da cisão com a igreja está surgindo depois da ascensão do Francisco. Ele é um Plínio de Batina. Grande parte, as argumentações do Reinaldo Azevedo, por exemplo, em alguns, ou do Rodrigo Constantino, quando escreveu aquele artigo dizendo que o Papa Francisco não era economista, um artigo malucado, que o Papa Francisco não era economista, logo não deveria comentar economia, aquilo é uma argumentação tipicamente pliniana. Mas típico, o artigo podia ser dele, né? Com alguma referência a mais que ele usaria para falar do Papa, né? Mas o artigo podia ser dele. Logo, o que eu acho interessante de trazer o Plínio para essa mesa, e claro, ficou aqui um pouquinho rápido, mas é mostrar como esse discurso de volta ao passado serve para mobilizar um grande grupo social, mas como essa volta ao passado, mais do que um retrocesso puro e simples, acaba sendo uma busca de legitimação de uma ordem social constituída nessa exploração de um grupo dominante que naturalmente deve ser dominante e um grupo submetido que naturalmente deve ser submetido. Acho que por hora é isso, a gente conversa mais daqui a pouquinho. Muito obrigada, Felipe. De representantes simbólicos, não sei se talvez esteja forçando um pouco chamar quase que ícones, né, desses pensamentos, que foi o Plínio Salgado, Plínio Corrêa e Alfredo Uzaide, né, que em comum são três posições conservadoras, todas de matriz católica, mas que se diferenciam na sua construção, por assim dizer. E eu gostaria que vocês comentassem, né, o que hoje em dia a gente ainda consegue perceber, né, o que é possível reconhecer nos discursos atuais, né, em relação às permanências desses pensamentos, cada um em relação ao seu autor, né, e que ainda resistem, que a gente percebe que está por aí circulando. Começo eu. Eu tentei falar rapidinho até um pouco dessas permanências, tentar falar agora de um jeito um pouquinho mais estruturado. Então, no caso do Plínio, você tem desde um grupo que reivindica, de alguns grupos que reivindicam textualmente todo o pensamento dele, mas o que mais chama atenção são essas pequenas Tá difícil. Presta outro aqui. Alô. São essas reivindicações de segmentos específicos do pensamento dele. Então, por exemplo, falando do elitismo do Plínio. O Plínio, esse elitismo do Plínio tem uma grande raiz tomista. Ele é muito calcado em São Tomás de Aquino. Quando o Plínio está falando de como deve ser a transmissão e a gestão de conhecimento para qualquer grupo social, ele dá um exemplo
da Suma Teológica, que ele fala, o São Tomás de Aquino falava que é melhor que você tenha leis. As leis têm que ser estabelecidas. Por quê? Numa situação que haja uma quebra, você nunca vai ter homens sábios o suficiente para julgar e muito menos homens sábios para fazer a lei. E aí é muito aquilo o que o Rodolfo trouxe, né? Há uma elite, há uma casta, e aí no caso desse pensamento de matriz religiosa, isso está dado, né, fora do espectro social, a posição que cada um tem está dada de fora. Há uma elite que é capaz de ter essa capacidade formulativa que a grande capacidade a grande maioria da população não tem. Você tem hoje na grande mídia, por exemplo, uma reivindicação, uma interpretação tomista, você vai ver no Jornal Nacional? Não, claro que não. Mas essa linha de raciocínio está presente em grande parte dos comentaristas políticos hoje em dia. A ideia de entendimento político, ela continua tão elitista quanto em São Tomás de Aquino. Está me fugindo o nome daquele pensador, mas isso é muito reverberado, que escreveu aquele pensador, aquele pesquisador, que escreveu aquele livro A Cabeça do Brasileiro, e ele tem lá um truque que é ótimo, né? Ele pega, não, olha, mas as pessoas mais informadas, mais educadas, votam de tal maneira. Ele abstrai completamente que as pessoas mais educadas, e por educação ele está chamando instrução formal, são aquelas de uma classe social que lhes possibilita a instrução. Então, tal qual São Tomás de Aquino e tal qual Plínio, ele está fazendo tábula rasa de todas as questões de classe, de como essas classes sociais se estruturam na sociedade, para pegar isso e pôr fora do mundo. Há uma reivindicação textual? Não há, mas isso está presente. Se eu fosse desdobrar vários outros indicadores plinianos, a própria interpretação bastante conservadora do catolicismo, né? A gente está pondo aqui pensamentos de matriz cristã conservadores, mas a gente poderia falar de eu até falei do Alceu aqui, de toda uma outra linha de pensamentos de matriz progressistas também calcados no cristianismo. Essa interpretação conservadora, por exemplo, sempre que se usa, ou a própria interpretação naturalista, quando você vê hoje muitos falando contra uniões homoafetivas por um princípio de que isso não constituiria uma sociedade, porque se só existissem homossexuais, isso impossibilita de construção de sociedade. O referencial é sempre religioso, porque você está partindo de um referencial naturalista de sociedade, e para o natural ser melhor do que o histórico e socialmente construído, é porque o natural é dado de fora por uma figura divina. De novo, não há uma reivindicação explícita desses referenciais, mas ele está completamente imbricado. Então é muito assim que eu vejo a permanência, que é mais do que uma permanência, é um elemento basilar, constitutivo exatamente desse conservadorismo coetâneo. Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar. Eu estou vendo que nós estamos sendo filmados. Eu não sei se nós merecemos tanto prestígio. A última vez que eu fui filmado foi um curso que nós fizemos na PUC, chamado História da Palestina. E eu vi que estava sendo filmado, eu perguntei para a TV PUC se eles estavam filmando. Aí o cara falou, não, aqui é a TV da Federação Israelita do Brasil. E depois, no dia seguinte, eu recebi uma carta pedindo a minha demissão, como sendo um palestino puro sangue, né? E eu falei, puxa, os judeus, a Federação Israelita Judaica, presidente, vice e diretor. Então a Rede Globo põe, olha o líder do MTST. Quer dizer, a maior liderança que nós temos na realidade brasileira é posta pela mídia como um usurpador. Então quer dizer que você vai falar, bom, mas nem todo o público entende isso. Mas se você vê um artigo do Reinaldo, né, de Azevedo, que ele fala, saiam às ruas no dia tal, mas como? Um cronista, um comentarista põe o dia que você tem que sair na rua para derrubar a Dilma, porque agora é chegado o momento. Então nós vivemos um momento, não é que a direita está tão forte assim,
o que ela pode causar é um confronto. Aí, nos confrontos, você sabe o que é uma luta, o que é guerra civil, o que é porrada, né? Então tomem cuidado, porque a ditadura criou, desde 24, viu, Elias? O DEOPS, que não era DOPS, era Delegacia Especial, uma delegacia, para entrar no movimento social, mas também nos militares. Então quer dizer que desde a década de 20, os operários, as operárias, os estudantes são controlados por esta gente que tem essa tradição. Então não é à toa que você falou corretamente. Somos o país o Estado que no país preside esse conservadorismo contra a classe trabalhadora, porque sabe dos riscos que a classe trabalhadora pode trazer. E uma das coisas e o risco que pode trazer, por exemplo, é garantir os milhões de habitações que pessoas não têm onde morar. É você dar as terras que nem a Dilma conseguiu aos camponeses que querem trabalhar. O que a direita fala? Você deve ouvir todo dia. Ah, mas aqueles sem terra querem, na verdade, pegar a terra para vender e ganhar dinheiro. É isso que a direita fala, né? Isso pode ocorrer. Mas pega, entre 1 milhão de casos, alguns casos. Então o que acontece? A perspectiva da esquerda, hoje, ela está descartada enquanto autogestão, que é a minha posição. Então eu sou derrotado. Eu não tenho nenhuma posição forte no movimento. Porque, veja, para o Marx, e eu sou marxista, Telado e a Esther Solano fizeram um negócio que eu acho que para qualquer um que esteja tentando entender seriamente o que está acontecendo hoje é essencial. Na última manifestação que teve na Paulista, eles foram para a rua e fizeram pesquisa quantitativa e qualitativa do que está pensando aquela galera que está lá. Para você se entristecer, eu vou dizer o que essa galera citou como os grandes intelectuais, os grandes formadores de opinião. Então a gente tem aqui uma seleção sensacional. Reinaldo Azevedo, Raquel Sherazade, Olavo de Carvalho, Marco Antônio Villa, Alexandre Garcia, Datena, Miriam Leitão, Jabor, William Vac, William Bonner, Diogo Mainardi. A lista fala por si. Algum desses aqui é um grande pensador? Não. Isso é a fina flor da mediocridade. O Reinaldo Azevedo, ele é lembrado o dobro da Raquel Sherazade, né, que é outra medíocre. O que eu quero dizer? Eu acho que existem até pensadores de direita. Você pegar, por exemplo, um Zé Murilo de Carvalho. Existem alguns pensadores de direita interessantes. Eles não têm reverberação social. Para pegar um pouco o gancho do que o Rodolfo falou, o que é assustador hoje, claro, existe esse rebaixamento do nível, mas essa semana, por exemplo, só para tentar dar uma coerência, teve uma briga do Villa com o Olavo de Carvalho, porque o Villa chamou o Olavo de Carvalho de medíocre. O Olavo de Carvalho, por sua vez, chamou o Dom Odilo, reitor da PUC, de comunista. Quem aqui vem da PUC sabe que isso é impossível. Ele é um arquiconservador, né? O Rodrigo Constantino é cria do Olavo de Carvalho, mas rompe com o Olavo de Carvalho exatamente por essa filiação religiosa que o Constantino não tem, que já está presente na Raquel Sherazade. Se você pegar essa galera, você vai ver que há diferenças importantes entre eles. O que é o elo de ligação? A Globo News transmitiu uma manifestação das 8 da manhã às 7 da noite. O que é o elo de ligação? É você ter um massacre no Paraná e os meios de comunicação falarem em conflito. Tensão. Não há um grande pensador conservador dando liga. O que dá liga são 7 caras que controlam a comunicação no Brasil e fazem com que esse arcabouço de mediocridade funcione perfeitamente como engrenagem desse sistema. Eu acho que é aí que está o grande formador de opinião, né? Todas essas figuras que são medíocres, você tem toda a razão, é risível você ler uma lista dessa, né? Mas com que faz com que todas essas figuras medíocres cumpram seu papel perfeitamente na engrenagem. Agora, você falou do Gramsci, acho que eu vou devolver com o Gramsci também. Ele falava que ele não falava exatamente assim, mas ele falou da questão de ser, né,
pessimista na análise, otimista na ação, né? Tentar analisar pelo pior cenário, mas tentar agir para mudar isso. Eu acho que a gente consegue, a esquerda, e aí indo naquela de quem é a esquerda hoje, eu acho que se é assustador que toda essa direita tenha ido para a rua, e a direita de fato nunca esteve tão forte na rua quanto nesta época, comparando hoje, é a primeira vez que ela tem uma vinda para a rua, uma posse da rua tão grande quanto nessa época. Agora, você tem momentos, você tem um momento de ruptura, e isso não é só no quadro nacional. Nós vivemos numa sociedade que é, num mundo que é horrível, que é desumano, e essa desumanização cada vez se acelera mais. Você tem um aprofundamento dessas desigualdades. Do mesmo jeito que esse sistema do capital gera potencialidades como nunca antes gerou, né? Hoje você tem a possibilidade de um cara ser operado de um câncer aqui no Brasil por um médico que está fazendo isso por um robô, e o médico está operando na Inglaterra. Isto é genial. Agora, da mesma forma, você tem o aprofundamento dessas desigualdades. Eu também quero crer que essas crises, esse ponto de inflexão, podem gerar saídas alternativas. E aí a gente vê algumas coisas no contexto internacional. Eu discordo de análise, por exemplo, dizer que o Podemos é extrema esquerda. Não é. Eu acho que um dos males, inclusive, que essa experiência de esquerda, que fracassou historicamente no Brasil, trouxe, a gente perdeu um pouco a referência. Se a gente está chamando o Podemos de extrema esquerda, o que está para lá do espectro? Mas eu acho que nós temos, não é podemos esperar, nós temos que trabalhar exatamente para que a gente consiga ir para a rua. É se pôr contra essa ofensiva conservadora na rua. Não há outro jeito, não há uma confiança na política institucional. Não é possível barrar esses avanços conservadores se a gente acreditar, e o PT errou redondamente nisso, né? Assumindo a política institucional como se não houvesse amanhã, assumindo o resultado da urna como se não houvesse outros condicionantes, como se essa democracia burguesa de fato representasse uma democracia real, para usar um termo pouco preciso. Então eu acho que a saída é essa, é ir para a rua. A esquerda vai ser o que a gente conseguir mobilizar na rua, e só aí. Inclusive porque a direita está se mobilizando na rua, então é bom que a gente faça isso rápido. Eu vou encerrar esse debate agradecendo a presença dos membros da mesa, o Felipe, o Rodolfo, o professor Rago, pelos ensinamentos que deixaram aqui, pela discussão que proporcionou, e já fica o convite para um próximo debate que seja, né, em um tempo não muito longínquo, mas que a gente possa continuar a discutir o desenrolar, né, de tudo isso que foi posto aqui, né? E agradeço a presença de todos e fica o convite para os próximos debates. Muito obrigada e boa noite.